Era uma vez, há muito tempo atrás, quando o mundo inteiro falava apenas uma língua. Todas as pessoas se entendiam perfeitamente, compartilhavam as mesmas palavras, os mesmos sons, os mesmos significados. Não havia barreiras de comunicação, não havia mal-entendidos. Era como se toda a humanidade fosse uma grande família, que conversava ao redor da mesma fogueira. Naquele tempo, os descendentes de Noé se espalharam pela terra, após o grande dilúvio. Caminharam por vales, atravessaram montanhas, cruzaram rios, até que encontraram uma vasta planície, na terra de Sinear. Era um lugar perfeito, terra fértil, espaço abundante, recursos à disposição. Ali decidiram estabelecer suas tendas e construir suas casas. No início, tudo era simples. As famílias cultivavam seus alimentos, criavam seus animais, construíam moradias confortáveis, mas com o passar do tempo, algo começou a mudar no coração daquelas pessoas. Elas olhavam para o céu e sentiam uma inquietação crescente. Olhavam para suas conquistas e não se sentiam satisfeitas. Queriam algo mais, algo grandioso, algo que nunca tivesse sido feito antes. Foi então que alguns homens tiveram uma ideia que parecia brilhante, ambiciosa, revolucionária. Reuniram-se em assembleia, e um deles levantou-se para falar. Sua voz ecoou pela multidão. Precisamos construir algo extraordinário, algo que mostre nossa força, nossa inteligência, nossa capacidade. Vamos construir uma cidade, uma torre tão alta, que seu topo alcance os céus. A multidão explodiu em entusiasmo. Sim, que ideia magnífica! Uma torre que chegue até as nuvens. Seremos famosos. Nosso nome será conhecido por todas as gerações. Nunca mais seremos esquecidos. E mais importante, nunca mais seremos espalhados pela face da terra. Ficaremos unidos aqui, neste lugar, protegidos por nossa própria grandeza. Os preparativos começaram imediatamente. Descobriram que naquela região não havia pedras suficientes para uma construção tão monumental. Mas isso não os deteve. Aprenderam a fazer tijolos moldando argila e queimando-a no fogo, até ficar dura como rocha. Descobriram o betume, uma substância pegajosa, que funcionava perfeitamente, como argamassa. Tinham tudo o que precisavam. Os trabalhos se iniciaram com grande fervor. Milhares de pessoas se envolveram no projeto. Alguns fabricavam tijolos, outros transportavam materiais, outros ainda planejavam a arquitetura da torre. Havia engenheiros, arquitetos, operários, supervisores. Era uma operação massiva, organizada, impressionante. Dia após dia, a torre crescia, subindo cada vez mais alto em direção ao céu. As pessoas trabalhavam cantando, celebrando cada novo nível alcançado. Vejam o que somos capazes de fazer, vejam nossa força. Não há nada que não possamos conquistar. Não precisamos de ninguém além de nós mesmos. Somos poderosos, somos invencíveis. Seremos como deuses. Bloco 2. À medida que a torre crescia, crescia também o orgulho no coração dos construtores. Eles paravam seu trabalho para admirar a estrutura imponente que se elevava acima de todas as outras construções. Do alto, podiam ver quilômetros e quilômetros de terra ao redor. A sensação de poder era inebriante. Os líderes do projeto caminhavam entre os trabalhadores com o peito estufado, dando ordens, planejando os próximos estágios da construção. Já imaginavam o dia em que a torre estaria completa, quando todo o mundo viria contemplar sua obra-prima. Já se viam como os homens mais importantes de toda a história. Mas em todo esse processo, algo fundamental havia sido esquecido. Ninguém havia parado para perguntar: será que devemos fazer isso? Será que é sábio querer alcançar os céus por nossas próprias mãos? Será que não estamos nos deixando levar pela arrogância? Essas perguntas nem sequer passavam pela cabeça dos construtores. Estavam cegos pelo próprio orgulho. A torre continuou subindo. Já era possível ver ela de muito longe, destacando-se na paisagem como um dedo apontando para o céu. Os trabalhadores se revezavam em turnos, dia e noite, para que a construção nunca parasse. Cada tijolo colocado era uma afirmação de sua independência, de sua autossuficiência, de sua rebeldia. O que eles não sabiam é que tudo isso não estava passando despercebido. Lá do alto dos céus, Deus observava tudo. Via os corações inflados de orgulho, via a arrogância crescente, via como as pessoas estavam se distanciando dele, enquanto tentavam se aproximar dos céus fisicamente. Via que aquilo não era apenas um projeto de construção, mas um ato de rebeldia, uma tentativa de se tornarem independentes do Criador. Deus então desceu para ver de perto a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Ao observar aquela cena, compreendeu que se aquele povo permanecesse unido apenas em sua arrogância, não haveria limites para os planos orgulhosos que poderiam desenvolver. Falando em sua natureza trina, disse:
desçamos e confundamos ali a língua deles, para que não entendam mais a língua uns dos outros. E assim aconteceu. Em um único instante tudo mudou. Os trabalhadores que estavam lado a lado conversando normalmente, de repente não conseguiam mais se entender. Um pedia tijolos, e o outro trazia água. Um gritava uma instrução e ninguém compreendia. Era como se cada pessoa tivesse acordado, falando uma língua completamente diferente. A confusão foi total e instantânea. Os homens olhavam uns para os outros com expressões de espanto e incompreensão. Tentavam falar, gesticulavam desesperadamente, mas não conseguiam se comunicar. Frases que antes eram claras, agora soavam como sons estranhos, incompreensíveis, sem sentido algum. No canteiro de obras, o caos se instalou. Um supervisor gritava ordens que ninguém entendia. Os operários olhavam confusos, sem saber o que fazer. Alguns tentavam continuar trabalhando, mas sem coordenação, tudo começou a desandar. Tijolos caíam, estruturas ficavam tortas. O trabalho que antes era sincronizado, agora, era uma bagunça completa. As pessoas começaram a se agrupar instintivamente, com aqueles que falavam a mesma língua que elas. Pequenos grupos se formavam, cada um falando seu próprio idioma, olhando com estranheza para os outros grupos. Aquela humanidade que antes era unida pela língua comum, agora estava fragmentada em dezenas de povos diferentes. Tentaram retomar a construção, mas era impossível. Como coordenar um projeto tão complexo, quando ninguém se entendia? Como passar instruções como planear? Como trabalhar em equipe? A torre que era símbolo de união agora se tornara símbolo de divisão. O projeto que começara com tanto entusiasmo estava condenado ao fracasso. Aos poucos, os grupos que falavam a mesma língua começaram a se afastar. Alguns foram para o norte, outros para o sul, outros para o leste e oeste. A dispersão que tanto temiam, que tentaram evitar, construindo a torre, acabou acontecendo de qualquer forma. Mas agora acontecia não como uma bênção de crescimento e multiplicação, mas como consequência de seu próprio orgulho. A cidade que construíram recebeu o nome de Babel, que significa confusão, porque foi ali que o Senhor confundiu a língua de toda a terra. E dali o Senhor os espalhou por toda a face da terra, cada grupo seguindo seu próprio caminho, falando seu próprio idioma, formando suas próprias culturas e nações. A torre ficou ali, inacabada, abandonada, como um monumento à arrogância humana. Com o passar dos anos, os ventos e as chuvas começaram a desgastar seus tijolos, o sol rachava sua estrutura. Ela que foi construída para durar eternamente, para ser um memorial perpétuo à grandeza humana, começou a se deteriorar, a ruir, a voltar ao pó de onde viera. Viajantes que passavam por ali nos anos seguintes, olhavam para aquelas ruínas com uma mistura de admiração e tristeza. Que história estaria por trás daquela construção abandonada? Por que um projeto tão ambicioso fora deixado pela metade? As histórias se espalharam, passaram de geração em geração. Cada povo contando a sua maneira como a humanidade tentou alcançar os céus e acabou espalhada pela terra. Mas essa história não termina apenas com consequências negativas. Há lições profundas e preciosas escondidas nos tijolos daquela torre inacabada. Lições sobre humildade, sobre nosso lugar no universo, sobre a diferença entre ambição saudável e orgulho destrutivo. A primeira grande lição é sobre humildade. Aquelas pessoas esqueceram que eram criaturas, não criadores. Esqueceram que tudo o que tinham, tudo o que sabiam, tudo o que podiam fazer, vinha de Deus. A inteligência que usaram para planejar a torre, a força que usaram para erguê-la, os materiais que encontraram, tudo era presente do Criador. Mas em vez de usar esses dons para glorificar a Deus, tentaram usá-los para se glorificarem a si mesmos. Humildade não significa pensar mal de si mesmo ou diminuir nossas capacidades. Significa reconhecer de onde vêm nossos talentos e para que foram dados. Significa lembrar que somos parte de algo maior, que temos um Criador que nos ama, e que nossos maiores sucessos são quando trabalhamos em harmonia com os propósitos dele, não contra eles. A segunda lição é sobre unidade. O problema em Babel não foi as pessoas estarem unidas, mas estarem unidas na coisa errada. Estavam unidas no orgulho, na arrogância, na rebeldia. Deus quer que sejamos unidos, mas unidos no amor, na humildade, no serviço uns aos outros e a Ele. A verdadeira unidade não vem de falar a mesma língua ou construir os mesmos monumentos, mas de compartilhar os mesmos valores de bondade, justiça e amor. A terceira lição é sobre nossas motivações. Por que aquelas pessoas queriam construir a torre? Para fazer um nome para si mesmas, para serem lembradas, para provarem que eram grandes. Todas as motivações estavam centradas nelas mesmas. Não pensavam em abençoar outros, em honrar a Deus,
em fazer o bem. Quando nossas motivações são egoístas, mesmo nossos maiores feitos se tornam vazios. A quarta lição é que não podemos alcançar Deus por nossos próprios esforços. Aquelas pessoas literalmente tentaram construir uma escada para o céu. Achavam que poderiam chegar até Deus por suas próprias obras, por sua própria força, por sua própria inteligência. Mas Deus não é alcançado por torres ou realizações humanas. Ele é encontrado quando humildemente reconhecemos nossa necessidade dele e aceitamos sua graça. Há também uma bela esperança escondida nessa história. Anos depois, no dia de Pentecostes, algo extraordinário aconteceu. O Espírito Santo desceu sobre os seguidores de Jesus, e eles começaram a falar em diferentes línguas. Pessoas de todas as nações, cada uma falando seu próprio idioma, puderam ouvir as maravilhas de Deus em sua própria língua. Foi como se Deus estivesse dizendo: vocês não precisam construir torres para alcançar o céu, porque eu desço até vocês. Vocês não precisam se tornar todos iguais, porque eu amo cada cultura, cada idioma, cada povo. Babel nos mostra que quando tentamos nos elevar por orgulho, caímos. Mas Pentecostes nos mostra que quando humildemente abrimos nossos corações para Deus, Ele nos eleva de verdade. Não destruindo nossa diversidade, mas celebrando-a. Não nos fazendo todos iguais, mas nos unindo no amor. Então, qual é a verdadeira torre que devemos construir? Não uma de tijolos e betume, mas uma de caráter. Não uma que alcance fisicamente os céus, mas uma que nos aproxime espiritualmente de Deus. Não uma que exalte nosso nome, mas uma que honre o nome dele. Construímos essa torre tijolo por tijolo, dia após dia, com atos de bondade, palavras de verdade, pensamentos de humildade. E sabe qual é a diferença dessa torre? Ela nunca fica inacabada, ela nunca rui, ela nunca é abandonada, porque é construída não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. E tudo o que é feito para Ele, permanece para sempre. Hoje, neste exato momento, você tem uma escolha diante de si. Assim como aquelas pessoas em Babel, você pode escolher construir sua vida baseada no orgulho, na busca pela própria glória, tentando provar ao mundo o quanto você é capaz. Ou pode escolher o caminho da humildade, reconhecendo que cada talento, cada oportunidade, cada conquista vem das mãos amorosas de Deus. Pense por um instante. Quantas vezes você tentou construir sua própria torre? Quantas vezes colocou sua vontade acima da vontade de Deus? Quantas vezes buscou fazer seu nome grande, em vez de tornar grande o nome dele? A resposta a essas perguntas pode ser dolorosa, mas também pode ser o início de uma transformação extraordinária. A beleza dessa história é que mesmo quando falhamos, mesmo quando deixamos o orgulho nos dominar, Deus não nos abandona. Ele não quer nos ver construindo torres que desmoronam, mas nos convida a construir algo eterno ao lado dele. Ele não desce para nos destruir, mas para nos redirecionar, para nos mostrar um caminho melhor. Cada amanhecer é uma nova oportunidade de escolher a humildade. Cada respiração é uma chance de reconhecer que sua vida é um presente. Cada decisão é um tijolo que você coloca na construção do seu caráter. E a pergunta que fica é: que tipo de construção você quer deixar como legado? Uma torre inacabada de orgulho? Ou um templo completo de amor e serviço? A Torre de Babel permanece na história, não como símbolo de grandeza, mas como lembrete de que a verdadeira grandeza está em ser pequeno diante de Deus, em dobrar os joelhos, quando o mundo diz para erguer a cabeça com arrogância, em servir quando todos querem ser servidos, em amar quando é mais fácil ser indiferente. E aqui está o segredo que mudará sua vida. Quando você se torna pequeno diante de Deus, Ele te torna grande aos seus olhos. Quando você desce do pedestal do orgulho, Ele te eleva à dignidade de filho amado. Quando você para de construir sua torre e começa a construir o reino dele, sua vida ganha um propósito que transcende o tempo. Que esta história não seja apenas mais uma que você ouviu, mas uma que transforme seu coração. Que cada vez que você sentir o orgulho querendo dominar sua vida, você se lembre daquela torre inacabada. E que cada vez que escolher a humildade, você sinta a presença de Deus te elevando a alturas que nenhuma torre humana poderia alcançar. A pergunta final não é se você vai construir algo com sua vida, mas o que você vai construir. E para quem? Que sua resposta seja sempre: vou construir para a glória de Deus, com humildade no coração e amor nas mãos. Porque essa é a única construção que permanece para sempre. Se esta história tocou seu coração, se essas palavras trouxeram luz para a sua jornada, não guarde isso só para você. Inscreva-se no canal para receber mais histórias que podem transformar sua vida. Deixe seu like para que mais pessoas possam encontrar esta mensagem de esperança. Comente abaixo como esta história impactou você. Queremos muito saber o que
Deus falou ao seu coração. E compartilhe com aquela pessoa que precisa ouvir sobre o poder da humildade. Juntos, podemos construir não torres de orgulho, mas pontes de amor que conectam corações a Deus. Nos vemos no próximo vídeo, e que Deus abençoe grandemente sua vida. Deus então desceu para ver de perto a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Ao observar aquela cena, compreendeu que se aquele povo permanecesse unido apenas em sua arrogância, não haveria limites para os planos orgulhosos que poderiam desenvolver. Falando em sua natureza trina, disse: desçamos e confundamos ali a língua deles, para que não entendam mais a língua uns dos outros. E assim aconteceu. Em um único instante tudo mudou. Os trabalhadores que estavam lado a lado conversando normalmente, de repente não conseguiam mais se entender. Um pedia tijolos, e o outro trazia água. Um gritava uma instrução e ninguém compreendia. Era como se cada pessoa tivesse acordado, falando uma língua completamente diferente. A confusão foi total e instantânea. Os homens olhavam uns para os outros com expressões de espanto e incompreensão. Tentavam falar, gesticulavam desesperadamente, mas não conseguiam se comunicar. Frases que antes eram claras, agora soavam como sons estranhos, incompreensíveis, sem sentido algum. No canteiro de obras, o caos se instalou. Um supervisor gritava ordens que ninguém entendia. Os operários olhavam confusos, sem saber o que fazer. Alguns tentavam continuar trabalhando, mas sem coordenação, tudo começou a desandar. Tijolos caíam, estruturas ficavam tortas. O trabalho que antes era sincronizado, agora, era uma bagunça completa. As pessoas começaram a se agrupar instintivamente, com aqueles que falavam a mesma língua que elas. Pequenos grupos se formavam, cada um falando seu próprio idioma, olhando com estranheza para os outros grupos. Aquela humanidade que antes era unida pela língua comum, agora estava fragmentada em dezenas de povos diferentes. Tentaram retomar a construção, mas era impossível. Como coordenar um projeto tão complexo, quando ninguém se entendia? Como passar instruções, como planear? Como trabalhar em equipe? A torre que era símbolo de união agora se tornara símbolo de divisão. O projeto que começara com tanto entusiasmo estava condenado ao fracasso. Aos poucos, os grupos que falavam a mesma língua começaram a se afastar. Alguns foram para o norte, outros para o sul, outros para o leste e oeste. A dispersão que tanto temiam, que tentaram evitar construindo a torre, acabou acontecendo de qualquer forma. Mas agora acontecia não como uma bênção de crescimento e multiplicação, mas como consequência de seu próprio orgulho. A cidade que construíram recebeu o nome de Babel, que significa confusão, porque foi ali que o Senhor confundiu a língua de toda a terra. E dali o Senhor os espalhou por toda a face da terra, cada grupo seguindo seu próprio caminho, falando seu próprio idioma, formando suas próprias culturas e nações. A torre ficou ali, inacabada, abandonada, como um monumento à arrogância humana. Com o passar dos anos, os ventos e as chuvas começaram a desgastar seus tijolos, o sol rachava sua estrutura. Ela que foi construída para durar eternamente, para ser um memorial perpétuo à grandeza humana, começou a se deteriorar, a ruir, a voltar ao pó de onde viera. Viajantes que passavam por ali nos anos seguintes, olhavam para aquelas ruínas com uma mistura de admiração e tristeza. Que história estaria por trás daquela construção abandonada? Por que um projeto tão ambicioso fora deixado pela metade? As histórias se espalharam, passaram de geração em geração. Cada povo contando à sua maneira como a humanidade tentou alcançar os céus e acabou espalhada pela terra. Mas essa história não termina apenas com consequências negativas. Há lições profundas e preciosas escondidas nos tijolos daquela torre inacabada. Lições sobre humildade, sobre nosso lugar no universo, sobre a diferença entre ambição saudável e orgulho destrutivo. A primeira grande lição é sobre humildade. Aquelas pessoas esqueceram que eram criaturas, não criadores. Esqueceram que tudo o que tinham, tudo o que sabiam, tudo o que podiam fazer, vinha de Deus. A inteligência que usaram para planejar a torre, a força que usaram para erguê-la, os materiais que encontraram, tudo era presente do Criador. Mas em vez de usar esses dons para glorificar a Deus, tentaram usá-los para se glorificarem a si mesmos. Humildade não significa pensar mal de si mesmo ou diminuir nossas capacidades. Significa reconhecer de onde vêm nossos talentos e para que foram dados. Significa lembrar que somos parte de algo maior, que temos um Criador que nos ama, e que nossos maiores sucessos são quando trabalhamos em harmonia com os propósitos dele, não contra eles. A segunda lição é sobre unidade. O problema em Babel não foi as pessoas estarem unidas, mas estarem unidas na coisa errada.
estavam unidas no orgulho, na arrogância, na rebeldia. Deus quer que sejamos unidos, mas unidos no amor, na humildade, no serviço uns aos outros, e a Ele. A verdadeira unidade não vem de falar a mesma língua ou construir os mesmos monumentos, mas de compartilhar os mesmos valores de bondade, justiça e amor. A terceira lição é sobre nossas motivações. Por que aquelas pessoas queriam construir a torre? Para fazer um nome para si mesmas? Para serem lembradas? Para provarem que eram grandes? Todas as motivações estavam centradas nelas mesmas. Não pensavam em abençoar outros, em honrar a Deus, em fazer o bem. Quando nossas motivações são egoístas, mesmo nossos maiores feitos se tornam vazios. A quarta lição é que não podemos alcançar Deus por nossos próprios esforços. Aquelas pessoas literalmente tentaram construir uma escada para o céu. Achavam que poderiam chegar até Deus por suas próprias obras, por sua própria força, por sua própria inteligência. Mas Deus não é alcançado por torres ou realizações humanas. Ele é encontrado quando humildemente reconhecemos nossa necessidade dele e aceitamos sua graça. Há também uma bela esperança escondida nessa história. Anos depois, no dia de Pentecostes, algo extraordinário aconteceu. O Espírito Santo desceu sobre os seguidores de Jesus, e eles começaram a falar em diferentes línguas. Pessoas de todas as nações, cada uma falando seu próprio idioma, puderam ouvir as maravilhas de Deus em sua própria língua. Foi como se Deus estivesse dizendo: vocês não precisam construir torres para alcançar o céu, porque eu desço até vocês. Vocês não precisam se tornar todos iguais, porque eu amo cada cultura, cada idioma, cada povo. Babel nos mostra que quando tentamos nos elevar por orgulho, caímos. Mas Pentecostes nos mostra que quando humildemente abrimos nossos corações para Deus, Ele nos eleva de verdade. Não destruindo nossa diversidade, mas celebrando-a. Não nos fazendo todos iguais, mas nos unindo no amor. Então, qual é a verdadeira torre que devemos construir? Não uma de tijolos e betume, mas uma de caráter. Não uma que alcance fisicamente os céus, mas uma que nos aproxime espiritualmente de Deus. Não uma que exalte nosso nome, mas uma que honre o nome dele. Construímos essa torre tijolo por tijolo, dia após dia, com atos de bondade, palavras de verdade, pensamentos de humildade. E sabe qual é a diferença dessa torre? Ela nunca fica inacabada, ela nunca rui, ela nunca é abandonada, porque é construída não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. E tudo o que é feito para Ele, permanece para sempre. Hoje, neste exato momento, você tem uma escolha diante de si. Assim como aquelas pessoas em Babel, você pode escolher construir sua vida baseada no orgulho, na busca pela própria glória, tentando provar ao mundo o quanto você é capaz. Ou pode escolher o caminho da humildade, reconhecendo que cada talento, cada oportunidade, cada conquista vem das mãos amorosas de Deus. Pense por um instante. Quantas vezes você tentou construir sua própria torre? Quantas vezes colocou sua vontade acima da vontade de Deus? Quantas vezes buscou fazer seu nome grande, em vez de tornar grande o nome dele? A resposta a essas perguntas pode ser dolorosa, mas também pode ser o início de uma transformação extraordinária. A beleza dessa história é que mesmo quando falhamos, mesmo quando deixamos o orgulho nos dominar, Deus não nos abandona. Ele não quer nos ver construindo torres que desmoronam, mas nos convida a construir algo eterno ao lado dele. Ele não desce para nos destruir, mas para nos redirecionar, para nos mostrar um caminho melhor. Cada amanhecer é uma nova oportunidade de escolher a humildade. Cada respiração é uma chance de reconhecer que sua vida é um presente. Cada decisão é um tijolo que você coloca na construção do seu caráter. E a pergunta que fica é: que tipo de construção você quer deixar como legado? Uma torre inacabada de orgulho? Ou um templo completo de amor e serviço? A Torre de Babel permanece na história, não como símbolo de grandeza, mas como lembrete de que a verdadeira grandeza está em ser pequeno diante de Deus, em dobrar os joelhos, quando o mundo diz para erguer a cabeça com arrogância, em servir quando todos querem ser servidos, em amar quando é mais fácil ser indiferente. E aqui está o segredo que mudará sua vida. Quando você se torna pequeno diante de Deus, Ele te torna grande aos seus olhos. Quando você desce do pedestal do orgulho, Ele te eleva à dignidade de filho amado. Quando você para de construir sua torre e começa a construir o reino dele, sua vida ganha um propósito que transcende o tempo. Que esta história não seja apenas mais uma que você ouviu, mas uma que transforme seu coração. Que cada vez que você sentir o orgulho querendo dominar sua vida, você se lembre daquela torre inacabada. E que cada vez que escolher a humildade, você sinta a presença de Deus te elevando a alturas que nenhuma torre humana poderia alcançar.
A pergunta final não é se você vai construir algo com sua vida, mas o que você vai construir. E para quem? Que sua resposta seja sempre: vou construir para a glória de Deus, com humildade no coração e amor nas mãos. Porque essa é a única construção que permanece para sempre. Se esta história tocou seu coração, se essas palavras trouxeram luz para sua jornada, não guarde isso só para você. Inscreva-se no canal para receber mais histórias que podem transformar sua vida. Deixe seu like para que mais pessoas possam encontrar esta mensagem de esperança. Comente abaixo como esta história impactou você. Queremos muito saber o que Deus falou ao seu coração. E compartilhe com aquela pessoa que precisa ouvir sobre o poder da humildade. Juntos, podemos construir não torres de orgulho, mas pontes de amor que conectam corações a Deus. Nos vemos no próximo vídeo, e que Deus abençoe grandemente sua vida.